Sejam todos bem-vindos. Sou a chefe Evelise Fraga, lá do Espírito Santo. O pessoal acha que eu sou mineira pelo meu sotaque meio minerado, né? Uai, trem, de vez em quando vocês vão ver eu falando, mas eu não sou de Minas. Eu convivo com vários mineiros, mas sou capixaba, lá do Espírito Santo. Vim preparada para muito frio, gente. A mala inteira de blusa de frio e estou passando calor. Tem que comprar uma mala agora para carregar as roupas que eu vou comprar de calor, que não trouxe. Mas, assim, a gente vai fazer uma receita muito prática. Eu quis trazer algo, assim, com muito mais dicas do que só a receita. Porque eu acho que o que falta, muitas vezes, é o pulo do gato. Quem já faz curso comigo, eu já dei alguns cursos online, dou cursos presenciais também. Dou aula na faculdade de gastronomia, tanto na área de confeitaria como de panificação lá. Mas sou apaixonada na confeitaria, é meu xodó. E assim, o pessoal fala, nossa, professora, você entrega todos os pulos do gato, você não esconde nada, né? A ideia é essa, que a gente ensina para que você faça e não só veja fazendo, né? A ideia é que você também se liberte depois e possa criar. Então, a ideia aqui é trazer um sabor específico na aula, mas que daqui vocês vão poder transformar em outros sabores com a mesma base de receita. Isso é muito legal. E com produtos também que a gente está lançando aqui na feira, que eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês, para aumentar a nossa linha maravilhosa, que já é maravilhosa, e vai ficar melhor ainda, com mais opções de qualidade para vocês. E aqui a gente faz igual televisão, né, gente? A gente já deixa tudo separadinho, mas em casa, eu também, no meu ateliê, quando eu vou fazer qualquer coisa, até o meu café é pesado, gente. Então eu uso balança para tudo. Depois o pessoal vai colocar na rede social, tanto né, da Itambé Food Service e também na minha, eu vou postar a receita com as quantidades. Aqui a gente não vai ficar ditando para vocês anotarem. Então foquem mais no preparo e nas dicas, que depois vai ter a receitinha para vocês guardarem, né? Para printar lá. E aqui já está tudo pesadinho, eu vou falar de cada ingrediente. O que eu fiz aqui? A palha italiana, ela vai ser de maracujá, tá? Para poder ficar um pouquinho diferente da de sempre, que a gente sempre faz de brigadeiro preto ou de brigadeiro branco, né? Então, eu quis fazer de maracujá para poder ficar uma coisa com uma acidez, que quebra um pouquinho o doce. E a mistura com café, que é algo que as pessoas, às vezes, não conhecem essa mistura de sabor e ela é muito interessante. Eu já participei de um reality show onde eu ganhei o programa lá do Que Seja Doce, que foi uma mistura realmente de maracujá com café, que foi o que encantou, uma coisa nova, né, para inovar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo um brigadeiro de maracujá, né? Uma base branca que leva maracujá, um recheio trufado de café, né? Uma ganache, que vai ser no meio, que aí é o sabor do café, e vamos intercalar com um biscoito também feito, que é uma massa de biscoito. Lembra um biscoito que eu não posso falar que ele é pretinho, que o pessoal usa aí com leite em pó, que o pessoal adora usar ele em pipoca, em um monte de coisa. A gente pode fazer um mais gostoso em casa, com cacau, feito mesmo a massa, trigo, cacau. E aí vocês usam esse biscoito depois para outras coisas também que vocês quiserem, não só na palha. Então é bem legal que pode usar as partes da palha em outros momentos, né? O recheio de trufa de café para outra coisa, para um bolo. O brigadeiro de maracujá pode ser bolinha, né? E brigadeiro. E assim vai. Então, o que eu tenho aqui? O leite condensado, a gente tem a embalagem dele aqui. Meninas, me empresta aí para eu mostrar para eles. A gente está usando esse lançamento aqui, gente. Aí eu falo assim, meu Deus, vou ter que comprar outra mala para carregar, né? Os pacotes para despachar, levar para casa, porque ainda não tem lá, é lançamento aqui na feira, tá, gente? Esse leite condensado é novidade, é um semi-desnatado, é mais uma opção na linha da Itambé Food Service, que vocês vão encontrar assim em pacotes assim, de bags, que a gente chama. Nós temos toda a outra linha, né, que vai continuar, a integral, para quem quiser usar também, mas vocês vão ter também essa opção. E a nossa ideia é mostrar para vocês, vocês vão poder experimentar os preparos e ver como que fica interessante. E é uma outra opção com custo-benefício para vocês usarem também nas produções de vocês, de tudo que vocês já fazem, tá? Então, é esse aqui que eu estou usando, só para vocês saberem. E aqui, eu pesei, né, tudo nos pezinhos direitinho e está aqui nesse potinho. Isso daqui é maracujá. Como que eu cheguei nisso daqui? Os meninos que estão filmando, parece que é tipo aquela pasta saborizante concentrada, mas não, isso aqui é natural, não é comprado. É comprado sim, que eu fui no supermercado comprar um maracujá, né? Mas como que eu cheguei nessa textura? Eu vou até pegar aqui com a pazinha para vocês verem, ó. É algo bem concentrado. E esses pontinhos são
as sementinhas do maracujá que eu triturei junto. Para chegar nisso é muito fácil. Aqui não dá tempo da gente fazer esse processo. Mas o que eu fiz? Eu compro o maracujá, tiro a polpa dele normal, pura. Vou no liquidificador e bato para poder... E não tiro semente nenhuma, a semente toda. Bato bem até ficar assim, pontinhos pretinhos bem pequenininhos. Quando ficar assim, eu levo para uma panela, fogo baixo. Vai reduzir, reduzir, reduzir. De vez em quando, não precisa ficar mexendo muito tempo, mas de vez em quando você mexe. Fogo baixinho, chega uma hora que reduz a metade. Então, o seu ponto é você ver volume. Diminuiu na panela a metade do que estava, você pode desligar, que vai estar nessa textura aqui, que parece uma pastinha. Aí, o que eu fiz? Desliguei o fogo e deixei esfriar. É só isso, tá? Isso aqui vocês podem usar para saborizar recheio de bolo, para saborizar trufa, que é algo caseiro, artesanal, que não, e é muito concentrado. Porque o maracujá tem muita água, né? Então vai evaporando e isso aqui não talha o brigadeiro. Que às vezes maracujá puro pode, às vezes talha, né? Aí tem que esquentar, botar só depois. Eu vou botar agora, no início. Desde o início não tem problema. Então eu tenho isso aqui que eu chamei de, na receita eu chamei de redução de maracujá. É assim que eu chamo isso daqui. Ah, eu não gosto da sementinha. Tira a sementinha, né? Peneira e depois faz só o amarelinho mesmo do maracujá. Tenho aqui o creme de leite, que o que eu estou usando é um lançamento, que eles acrescentaram na nossa linha, esse novo, com menos gordura. Eu falei que até com o pessoal fitness agora, não tem problema, pode comer brigadeiro que tem menos gordura. E aí é uma opção muito boa para vocês utilizarem, tanto para recheio, quanto também para o brigadeiro que a gente fez e deu super certo. Então, mais uma opção para vocês. E sempre vai estar escrito aqui, se quiserem usar, esse com 10% só de gordura. Muito bom também. E é esse que eu pesei aqui. Manteiga, estou usando manteiga, pode ser com sal ou sem sal, nesse caso. O sal não vai dar tanto problema. Às vezes eu prefiro a sem sal para certos preparos. Aqui, tanto faz, mas é manteiga mesmo, da Itambé também. E um pouquinho de glucose. A glucose é essa coisa meio peguenta, assim, né? Glucose de milho, que você compra aí nas lojas de confeitaria. E ela vai servir para que sua palha fique mais dias macia. Isso, assim, para qualquer receita de brigadeiro e palha italiana, eu coloco um pouco para que isso não açucare logo. Ela não deixa o açúcar cristalizar, né, da receita. Isso daqui, então, nós vamos colocar aqui na panela. Eu botei essa panela um pouquinho maior para o ponto chegar mais rápido, tá? Mas em casa pode fazer um pouquinho menor. Ou o tamanho que você... Até quem tem aquela panela mexedora, tranquilo também pode usar, tá? E aí aqui, eu vou colocar o leite condensado. Vocês vejam, ó, a textura maravilhosa. O creme de leite. Tudo em temperatura ambiente, tá, gente? Porque às vezes a gente abre o pacote, né, maior e se não usar tudo de uma vez, tem que guardar na geladeira em potinho bem vedado. Fica tranquilo, de 10 a 15 dias lá, gente, vocês vão usar rapidinho, né? E o bom da embalagem grande, food service, é exatamente para quem faz encomenda. Porque é um custo muito menor, que vai economizar não só em dinheiro, mas em tempo. Você abre uma coisa só e já bota a quantidade toda que você precisa, né? Às vezes o pessoal fica abrindo de caixinha em caixinha pequenininha e perde muito tempo raspando. E aí o grande é isso. Mas se sobrar, você pega um pote, tipo esses assim, né, aquele que veda bem, e guarda na geladeira. Mas na hora de fazer o doce, é bom que o leite condensado e o creme de leite estejam em temperatura ambiente, que fica melhor para trabalhar. A redução de maracujá. Posso colocar tudo e depois mexer, tá? A manteiga também em temperatura ambiente. Não precisa ser derretida, só macia. Ponto pomada, que a gente chama, né? E a glucose, aqui eu não tenho um micro-ondas aqui do lado. Mas em casa, se tiver assim, mais firmezinho, você pode botar uns 5 segundinhos no micro-ondas, que ela amolece para vocês tirarem, tá? Mas se você tiver aqui assim com ela mais grossinha, não tem problema também, que o calor daqui vai derretê-la, né? Aí aqui eu preciso ajudar aqui com a espátula. Pronto, é só isso que vai para o fogo. E aí nós vamos, antes de ir para o fogo, você precisa deixar bem misturado.
Aqui eu estou fazendo uma receita pequena, né? Quando é uma receita maior, às vezes eu pego o fouet, né? Esse batedor de arame, para ficar bem mexido, antes de ir para o fogo, tá? Para não ficar pedacinhos de glucose, assim, querendo queimar alguma coisa. Ai, gente, meus alunos capixabas estão aí, ó, prestigiando, gente. E aqui, depois que eu mexi bem, ó, fica até amarelinho, sem precisar colocar corante, é a cor do maracujá mesmo, viu? Nós vamos para o fogo, tá? Aqui já está ligado, que é elétrico, né? E aí a gente vai mexer. No começo, fica meio grosso. É porque a reação da acidez do maracujá... Não sei quem já misturou limão com leite condensado, essa coisa, não engrossa? É a reação que dá. Mas depois que ele esquenta, vai amolecer, é normal, vai começar a ficar molinho, para depois dar um ponto. Então, não se assustem se vocês começarem a fazer o doce, está grossinho, daqui a pouco, ai meu Deus, ficou ralo. É normal, é isso mesmo. E depois ele dá ponto, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o fogo aqui. E aí, o que acontece? Enquanto eu vou dando ponto, eu vou dando algumas dicas sobre o processo, né? A logística, o que você faz primeiro, o que não faz. Bom, aqui, como é uma demonstração, eu já tenho as outras partes pré-feitas. Em casa, vocês não vão ter. Então, vocês têm que fazer o que eu vou falar agora antes de começar isso aqui. Que eu não posso começar a fazer isso e não ter o biscoito e não ter o recheio de trufa de café, né? Então, nós já temos que fazer isso primeiro. Aqui, como eu tenho que dar ponto nisso, eu preferi fazer primeiro só por causa da demonstração, ok? Mas a ordem é o biscoito, que eu acho que demora mais, que ele tem que assar. Eu já vou explicar o biscoito. Quando você tiver o biscoito assado e frio, esfriou, aí você pode ir para outras partes, tá? E o recheio de café trufado também você pode fazer antes, algumas horas antes de fazer isso aqui. Ou até um dia antes. Um dia você faz todos os biscoitos, se for muita quantidade, né? Faz todo o recheio de café, deixa descansando, tampadinho, de um dia para o outro, não precisa nem de geladeiro de café. E aí, no outro dia, você começa a fazer a parte do brigadeiro, de maracujá, tá? Aqui, ó, ele já está começando a esquentar e começando a amolecer um pouquinho, que é o que tem que acontecer mesmo, tá? E toda vez que eu faço recheios à base de leite condensado, seja qual for a receita, eu gosto de usar espátula de silicone, que tenha essas beiradas arredondadas, tem algumas que são muito duras e não pegam direito as bordas. E panelas grossas, de fundo grosso. Aqui, olha, ele já está começando a ficar mais quentinho, querer ferver. E aí vocês têm que tomar cuidado com a temperatura do fogão, do fogo, né? Se ficar muito forte, vai começar a criar aquelas casquinhas, né? E depois não sai. E aqui, ó, já está ficando bem interessante aqui. Já está bem mais molinho, mas ainda não deu ponto, tá? Vou abaixar agora, eu posso abaixar, porque já está fervendo. Começou a ferver, isso não é para tirar agora, não é um recheio, né? Ele é um ponto parecido com um brigadeiro, de enrolar. Porém, tem que tomar cuidado para não ficar puxento. Qualquer brigadeiro de qualquer tipo de receita, se ficar muito tempo no fogo, ele açucara mesmo com glucose. Ou se não, fica aquela coisa de chiclete, né? Parece, né? Tem gente que gosta, gente. Tinha cliente que pedia, eu queria aquele que faz nhaco. Falei, gente, mas a gente faz tudo nessa vida, faz curso, para não dar esse ponto no brigadeiro, você quer exatamente o errado. É porque o açúcar, né, vai virando tipo um caramelo, né? E ele açucara e ele carameliza, né? E vai ficando elástico. Então tem que tomar cuidado com isso. Olha como ele vai ficando mais molinho, porque está agora no meio do ponto, vamos dizer assim, né? Aí daqui a pouco ele vai reduzindo a umidade e vai encorpando. Porém, eu não posso deixar aquele ponto muito grosso, porque a palha italiana tem o quê? Biscoito. Se eu misturo um doce muito firme com biscoito, vai ficar duro, né? No outro dia você come e está duro. Então, eu prefiro que ela fique um pouquinho mais molinha. Aquele que eu falo que é começar a soltar, não é soltar completamente do fogo. E aí, depende, não tem como eu falar assim, são tantos minutos, porque cada panela é um tempo. Então, normalmente eu olho pelo ponto que eu falo de bloco, que aí você joga e ele cai, tipo, não pingando assim, mas ele faz pluf, aquele pluf, né? Tem até um efeito sonoro. E aí, sim, tem um outro teste, que quem está começando faz também, de pegar desligar o fogo,
Mexer um pouquinho para ele não grudar. Aí você pega uma espátulazinha, pega um pouquinho numa pedra assim de granito e esfria ele rapidinho. Você consegue ver se ele está grossinho. Ah, não, ele esfriou e continuou mole. Liga o fogo de novo e continua a mexer. É um outro jeito de ver também, se você não tem costume, tá? Aqui está quase, mas ainda não chegou. Enquanto ele está chegando, dúvidas? Alguma dúvida? Pode perguntar, tá? É porque eu gosto de falar tudo, eu entrego tudo. Já falei, já avisei, hein? Não conta de segredo para mim que eu entrego tudo. E aí, o que acontece? Aqui eu já vou mostrar, eu consigo mostrar aqui, enquanto eu estou mexendo. Esse biscoito aqui, esse é um biscoito que eu fiz a massa e assei. Mas, professora, quer quebrado? Sim, ninguém vai ver, gente. Vai ficar dentro da palha. Você vai ficar cortando com cortador de coração, né? Perdendo seu tempo, alinhando, se está reto. Vai quebrar o biscoito. Então, é bom que é algo prático. Você abre uma placa, quebra ele depois de assado, já está feliz. Não precisa ficar lá comprando o biscoito pronto. É muito mais saboroso. Como ele tem açúcar na receita, eu vou falar já a receita e os ingredientes, porém não é muito. E é cacau em pó, não é chocolate em pó. Então ele fica assim, marrom, mas não é tão doce. E aí combina mais, tá? Mas se quiser usar chocolate em pó, poderia, mas eu prefiro com cacau. Como que eu cheguei nessa massa? É essa massa aqui, que eu até vou mostrar já para vocês. É uma massa, antes de assar ele fica mais escurinho, depois que assa ele fica assim, um pouquinho mais clarinho. Que é legal você fazer a mistura de todos os ingredientes, que são trigo, cacau em pó, açúcar, um pouquinho de sal, um toquezinho de sal, manteiga gelada, eu gosto de usar manteiga gelada, aí você mistura isso, faz tipo uma farofa, depois a gente bota um ovo, mistura, pode ser na mão, tá? Ah, não quero fazer na mão, quero fazer na batedeira. Pode fazer na batedeira, só que aí tem que ser com a raquete, não tem aquele batedor assim, que parece uma raquete? Ou até o gancho, se você não tiver a raquete, mas a raquete é a melhor. Usou isso com ovo e um pouquinho de água para você chegar no pontinho final, se o seu ovo não tiver tão grande, tá? Fez isso, vai chegar numa massinha igual a essa. Eu já vou mostrar. Só tirar isso aqui eu já mostro. E aí fez isso, coloca na geladeira para poder você abrir essa massinha. Eu vou mostrar abrindo um pedacinho para vocês verem como que eu fiz. Coloco na assadeira, assou 15 minutinhos, chegou nisso, só que uma placa grande. E aí eu quebrei e trouxe ele já assado para a gente usar na montagem, tá? Aqui eu já vou desligar. Consegue, eu congelo tudo, gente. Eu congelo essas placas, porque aí amanhã eu vou assar 1000 biscoitos. Eu já faço a massa de 1000 biscoitos, todas em plaquinhas assim, de uns 2 a 3 centímetros de altura. Não façam bolas, que é muito difícil, ela fica muito dura, né? Aquela bolona. Então, eu faço já esse travesseirinho que eu falo. E boto tudo no freezer. Até 3 meses. Quero usar amanhã, eu tiro do freezer para a geladeira 24 horas antes. E pego ela geladinha e abro e asso. Já congelei também, já aberta. Porém, aí tem que ter freezer grande, que vai ocupar muito mais espaço, né? Porque você poderia congelar as placas em papel manteiga, uma em cima da outra, e vai tirando e vai assando do freezer para o forno, direto. Porque eu asso ela congelada. Assim que eu abro, eu coloco ela numa assadeira, enfio a assadeira no freezer 15 minutos. Ligo o meu forno para esquentar a 180 graus. Do freezer vai durona para o forno quente. Aí ela fica bem crocante, tá? E aí fica muito bom. Aqui eu já desliguei, só estou dando essa mexida, porque isso é bom, tá? Qualquer brigadeiro, desligou a panela, você continua mexendo uns 30 segundos pelo menos, para que aquele resto de calor não queime o fundinho e fique aqueles agarradinhos que ficam. O pessoal às vezes é assim, ó, desligou, larga ali, vai fazer outra coisa. Aí quando volta, tá aquela crosta no fundo, né? Então aqui já chegou num ponto, ó, que tá caindo plof, plof. Mas não é tão grosso, tá vendo? Aí tá bom, porque ainda vai biscoito. Aí vamos lá. Vamos aqui no biscoito, eu já vou usar isso daqui. Vou pegar só um pedacinho, tá? E uma sacolinha. Eu gosto de fazer com a sacolinha. Vamos fingir que aqui eu tenho uma placa maior de massa de biscoito bem gelada. Eu coloco entre 2 plásticos, um rolinho. E vou... Opa, tá escorregando porque aqui tá... O rolinho também escorrega. E abro mais ou menos uns meio centímetro. Aí vocês podem usar um rolo maior, né? Fez isso, tá vendo? Tipo uma plaquinha.
Eu venho, tipo numa chapinha assim, aqui, ou uma assadeira reta. Passo um papel manteiga, coloco um papel manteiga e desviro freezer. Entendido isso? Tranquilo com essa parte? E aí, vamos fingir que está aqui, assou, só que uma placona e quebrei. Só isso, tá? Então, a massinha, eu posso abrir e deixar também no freezer, além de também congelar assim, se vocês quiserem. Com ela bem congelada, pelo menos 15 minutos no freezer. Ou deixar de um dia para o outro, se você quiser. Aqui. Entendeu? Aí, ó. Isso aqui para tornar com um cafezinho. Fica bom? Vamos, então, à montagem, para eu mostrar para vocês como que eu cheguei nesta daqui. Aqui eu tenho a receita como inteira, como vai estar para vocês as quantidades, tá? Aí cabe certinho nesse tamanho que vai estar lá também o tamanho. Que aí dá certinho o tamanho. Aqui eu vou montar pequenininha só para demonstrar, tá? Deixa eu pegar essa sacolinha mesmo, que é só para a gente demonstrar. Eu uso uma sacolinha, dessas de congelamento, tá? Só para poder... por que você não usa plástico filme? Porque o plástico filme, às vezes, é mais difícil da gente mexer. Como isso aqui é um aro, eu vou botar algo embaixo, né? A sacolinha é mais fácil de manusear. Então, você forra. Vai colocar um pouquinho disso daqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, botar para cá. Como está quente, vou apoiar aqui. Eu posso pegar um pouquinho disso daqui, tem aqui. Eu vou fazer do jeito que eu fiz essa. E depois vou explicar de uma outra maneira de montar, tá? Coloca ela ainda quente aqui dentro, tá? Vamos chegar um pouquinho para cá. Uma camada fina, ok? Eu prefiro assim, em camadas, do que misturar o biscoito na panela. Eu vou mostrar o que acontece quando a gente mistura o biscoito também. É uma opção. Tem gente que mistura o biscoito triturado e tem gente que bota ele picado. Eu acho assim que estrutura melhor aqui, tá? O outro às vezes fica muito maçudo. Mas se souber fazer também dá certo, tá? Fez uma camadinha, você vem com os biscoitos. Aqui como é pequeno, eu vou ter que quebrar tamanhos menores, né? Como se fosse o outro biscoito que a gente compra, né, no supermercado, né? O tipo maisena, aquele lá. Aí você faz uma camada de biscoito e afunda um pouquinho. Não sei se dá para os meninos filmarem de perto. Deu? E aí aqui em cima, eu vou colocar um pouquinho de ganache de café. O que é o ganache de café? Chocolate derretido, misturado com creme de leite e café solúvel. Só misturar o café solúvel e jogar no chocolate e esperar encorpar. Aí vai ficar mais firme assim. Não tem o café solúvel, só tem café em grão. Você coloca o café em grão, tritura ele, né, com a faca ou triturador, coloca aqui, esquenta um pouquinho no micro-ondas e deixa tampado igual chá, para poder pegar o gosto do grão. Depois você coa. E aí também funciona, tá? Eu uso café solúvel mesmo. E aqui eu vou colocar uma camada do ganache, ó. E aí eu vou dar uma dica, é o seguinte. O doce de baixo, né, o de maracujá, está quente. O ganache agora vai dar uma leve derretida. Eu prefiro fazer o quê? A parte de baixo, espera uns 10 minutinhos, para depois botar o ganache. Aqui não dá tempo, tá, gente? Mas em casa façam isso. E aí, se vocês quiserem, pode botar um pouquinho mais de biscoito. Que é palha italiana, tá, gente? Não é um brigadeiro, só tem que ter o biscoito. E aí... Esse biscoito, vocês podem colocar um pouquinho de canela, cravo em pó, e no Natal fazer isso, né? Fica lembrando aquele biscoitinho de chocolate de Natal. Daqui a pouco o negócio é Natal. Quando vê, já chegou o Natal, né, gente? O ideal é que chegue assim, ó, até a borda, para ficar bem retinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui, né? Que agora já está mais vazio. Eu consigo virar. Raspar ela. Aqui. Ó. Mais prático. Foi. Fez isso. Aqui, como é pequeno,
É mais tranquilo de alisar só com essa espátula aqui. Mas em casa, quando você fizer uma assadeira bem maior, vocês podem usar esse alisador de pasta americana, colocando o sacolinho em cima. Aqui não vai dar, né? Mas aqui, por exemplo, eu fiz isso. Ó, acertei aqui em cima para ele ficar bem retinho. Aí por isso que tem que ficar bem na borda, para você fazer isso na assadeira toda. Então a palha fica mais retinha. E aí isso vocês levam para, pode ser para a geladeira ou para o freezer, depende da sua pressa. Mas eu boto na geladeira e deixo pelo menos umas 2 horas antes de cortar. Aí você olha se está firminho. Tudo bem até aqui? Tranquilo. E aí daqui eu vou fazer isso aqui porque eu não vou usar esse aqui agora. Vou desvirar esta, que já está aqui. Com a glucose, fica até uns 10 dias sem açucarar. Bem tampadinha, né? Embaladinha, não aberta. Porque, tipo assim, só no celofane, às vezes começa a açucarar no 5º, 6º dia. Eu gosto de deixar bem embaladinha e na hora de entregar. Mas, assim, eu sou bem exigente com textura. Tem gente que não, dura 10, 15 dias sim. Por estragar, não estraga. 15 dias pode comer. Mas vai começar a endurecer depois do 10º dia, tá? Aqui eu tenho leite em pó. O que eu posso fazer aqui? Vamos peneirar um pouquinho aqui por cima. Porque eu vou desvirar. Se vocês não quiserem usar leite em pó, pode usar também o composto lácteo para isso, que aí o custo-benefício vai melhorar muito. Eu gosto muito do culinário. Tem o composto lácteo para várias funções, né? Tem o profissional, tem o de panificação. O culinário tem uma textura muito legal para esse tipo de trabalho. Depois vocês podem olhar ali nas prateleiras, tem a amostra da embalagem, e sempre tem nessas lojas de confeitaria, tá? Fiz isso, eu coloco algo reto para poder desvirar. E aí, vou tirar aqui de dentro, como tem a sacolinha, eu vou soltando assim, ó. Só tirar da minha mão aqui um pouquinho da... E aí... Ai, gente, esse negócio tá bom para tirar uma foto, né? A pessoa empolgada com o negócio que fez. Tem que ser assim, você tem que amar o que você faz, tanto o que você faz de trabalho, como o seu trabalho. Se você gosta de bolo, de bonequinho, faz igual eu fazia. Conversa com os bichinhos, meu filho vai em paz, faça uma festa boa. Eu conversava com os bonequinhos, entendeu? Porque dá dó até de entregar. Não tem umas coisas assim, não vou entregar. Não, tá tão bonitinho, gente. Então, é sobre isso. E eu compro o extra forte, o solúvel extra forte, mas é questão de gosto, tá? Pode ser mais suave, menos suave. Mas o melhor de todos é o solúvel. Por mais que o pessoal às vezes tenha um certo preconceito, eu acho que não tem que ter preconceito com nada nessa vida. Então, o solúvel de boa qualidade super funciona. E vocês vejam que, olha só, na receita que eu passei para vocês, eu só vou mostrar a quantidade. Eu nem vou misturar aqui, porque é só misturar, né? É um pouquinho de nada para esse monte de ingrediente, de quantidade de volume, tá? Então, é muito legal. E aqui vocês vão definir depois o tamanho que vocês quiserem. Eu vou cortar um tamanho só para a gente tirar a foto, mas vocês podem medir com a régua certinho, tá, gente? Depois, para não ficar tortinho, né? O ideal é você fazer um guia, alguma coisa assim. Aqui depois eu corto. E aí usa uma faca bem amoladinha. Tenha sempre seu leite em pó perto, ou o composto, o que vocês tiverem acesso. Porque na primeira cortada aqui, vai de boa. Na segunda, começa a grudar tudo, né? Então, aqui, ó, faca molada ajuda. Sem serra, tá? Vai até embaixo, ok? Aí, isso que grudou já me ajuda a fazer isso aqui, ó. Ok? E aí, no próximo, não gruda. Então, coloca aqui. Porque tudo... Depois eu vou passar leite em pó, então não tem problema, né? E aí... O pessoal, às vezes, passa açúcar, né? Mas eu acho muito doce. E lá, o pessoal, onde eu moro, acostumaram já a comer com leite em pó. Mas tem gente que não passa nada, né? Fitness. Palha italiana é fitness. Menos calórica. Ah, gente, tem que pensar nisso, não. Não vai comer uma palha italiana dessa, pensar lá em caloria. Depois você faz na esteira e corre e tira, né? E aqui eu vou fazer uma menorzinha só para aproveitar esse pedaço. E aí, eu vou cortar aqui quadrados menores, porque eu vou colocar ali exposto. Aqui.
Mas eu não gosto muito de usar cortador quadrado. Eu acho que fica mais difícil de trabalhar, tá? Mas vocês podem usar se gostar. Eu prefiro pegar uma régua e ir marcando certinho, centímetros, e depois eu uso a faca. A régua é só para marcar mesmo, tá? Só vou cortar algumas para a gente colocar ali para tirar foto. Só para falar que não tem só esse não, tá, gente? Tem mais para vocês, tá? Falei assim, nossa, ela vai cortar. Será em que tamanho? Para poder dar para todo mundo. Temos mais, tá? Escondido. Ah, gente, o cheirinho de maracujá desse negócio é bom demais. E tá vendo? Quando eu monto assim em camada, eu vejo realmente as camadas. Eu fiz também, que vocês vão experimentar, o gosto é mais ou menos o mesmo gosto quando você mistura o biscoito, só que muda a cor. Aí fica um tom mais escuro. Aí vai de gosto, tá? Quem quer o visual, pode fazer assim. Aqui eu não vou passar ela toda no leite em pó, eu vou passar só por cima, porque eu acho legal expor com algo aparecendo as camadas, né? Mas se for para vender embalado, você pode passar tudo e tira um pouco o excesso, ok? Porque às vezes tem leite em pó demais, fica enjoativo, né? E outra coisa, para quem faz festa, pode fazer menorzinha, mais baixa, pode fazer uma assadeira mais baixa, menores, tipo uns quadradinhos de docinho, e botar uma decoração. Esses docinhos, massinha de leite em pó, né, de fazer molde de silicone, e usar como um docinho. Pode usar também, se vocês quiserem.